E faz 30 anos que tudo começou. Eu era uma menina ainda, que almejava ser atriz. Eu queria viver uma vida no palco, ser uma grande atriz. Almejava os grandes palcos da capital, do Brasil, do mundo. Mas o destino me levou para um outro caminho, para uma vida mais iluminada, uma vida na luz. Mas começando do início, eu começo minha trajetória em Campo Limpo Paulista. Eu conheci algumas pessoas que trabalhavam com produção de eventos, produção de festas, de desfiles. E lá eu descubro que existe esse curso de teatro no Teatro Municipal de Campo Limpo Paulista. Esse curso era ministrado pelo João Justino. Chegando lá ainda sem entender muito o que era fazer teatro, porque até então eu tinha feito alguns espetáculos na escola e para mim aquilo era teatro. Não que não seja, ele é teatro, mas não era com o estudo, era simplesmente uma coisa natural, uma coisa, é um fazer. Quando eu chego em Campo Limpo, eu me deparo com ensinamentos, com modos de fazer, com técnicas que até então, para mim, elas não existiam. E lá em Campo Limpo eu conheço várias pessoas que até hoje fazem parte da minha vida, como também fazem parte da vida cultural da cidade de Jundiaí. Pessoas que até hoje trabalham e vivem da cultura, vivem da arte, vivem do teatro. Essas pessoas são atuantes até hoje. E é muito bom ter feito parte dessa família e ter feito parte desse momento. Era mais ou menos 1990, 1991. A cidade de Jundiaí, ela vivia um momento em que tinha muitos espetáculos, muitos grupos surgindo, muitas pessoas fazendo arte. E fazer parte disso é muito gratificante. Eu acho que se eu não tivesse feito parte dessa época, eu não sei se hoje eu estaria fazendo ainda teatro. Porque era uma chama que crescia dentro da gente e a gente sempre queria fazer mais, a gente sempre queria produzir mais. E a gente produzia muito e a gente fazia muito. E eu acho que essa chama cresceu em todas essas pessoas dessa época. E é por isso que elas continuam fazendo arte. Porque as pessoas que eu conheci, tanto naquela época em Campo Limpo, quanto aqui em Jundiaí, elas ainda fazem e vivem disso. Bom, aqui em Jundiaí eu fiz parte de vários outras companhias, como Companhia Condo, Teatrando, Rick Kelly, Performático Els. E no Performático Els eu digo que foi a primeira luz que eu fiz na minha vida. Tinha um espetáculo chamado Chove Muito Lá Fora, com a direção do Carlos Pasqualin. E nesse espetáculo ele pediu para mim fazer a luz. Eu assisti um ensaio e no outro dia eu já estava na cabine fazendo. Mas naquela época eu não entendia direito nem o que era a luz, nem como fazer. Simplesmente eu vi o que tinha no teatro e fui colocando a luz de uma forma que eu achei adequado para o espetáculo. Mas não existia um cuidado ainda. Nesse meio tempo eu também fazia a companhia Rick Kelly. Na companhia Rick Kelly é uma companhia de teatro infantil bem antiga aqui da cidade. E
a gente viajava por quase todo o interior de São Paulo. Se não foi quase todo o interior de São Paulo, eu viajei com eles. Nós entrávamos numa Kombi. E o Rick, a Kelly, seus dois filhos, a Luana e o Anderson, e o Alan, que era o técnico deles. Às vezes tinha uma outra pessoa, mas a companhia mais eram nós seis, colocando a Luana e o Anderson no meio disso tudo. Eles não faziam parte muito do espetáculo, mas de vez em quando eles entravam também. Mas muito de vez em quando. E nós viajávamos todo o interior de São Paulo e era muito gostoso dormir na estrada. A Kombi quebrava no caminho, o ônibus, uma vez o Rick comprou um ônibus, ele quebrou no meio do caminho. E tinha uma. E nessa época a gente não tinha essas mídias sociais, então não tinha como fazer muita divulgação. Então a gente fazia um. Quando chegava na cidade, nós íamos na porta das escolas, ou nós íamos na rádio, ou nós íamos no jornal, ou ia panfletar no semáforo mesmo, para as pessoas saberem que nós estávamos lá com a nossa companhia. Então eu falo que a gente fazia uma coisa chamada Bom Dia Classe. O que é o Bom Dia Classe? É quando a gente entrava, chegava para a diretora e falava: nós somos uma companhia de teatro infantil, estamos aqui na cidade, gostaríamos de fazer a divulgação das classes. Então a diretora levava a gente até a classe, né, dos alunos, e nós entrávamos às vezes fantasiados dos personagens e fazia: bom dia, classe, nós somos a companhia Rick e Kelly, nós estamos aqui no teatro, vai ter apresentação. Esse tipo de coisa. E eu odiava fazer isso. Realmente não era uma coisa para mim. E aí foi que eu entrei em acordo com eles, então eu ficava no teatro ajudando o Alan a fazer a luz e o som e o cenário. Então às vezes eu ficava na mesa de luz, às vezes ficava montando o cenário. E aí foi que eu comecei a aprender alguma coisa. Passado o tempo, continuei mais um tempo nessa companhia, voltei a atuar, a trabalhar como atriz, parei um pouco essa coisa de técnica, isso foi mais ou menos uns 5, 6 meses. Foi quando eu tive um problema familiar. O meu pai sofre um acidente e ele fica internado por 6 meses. E diante da dificuldade que eu achei que a família ia passar por ele estar, né, no hospital, eu pensei assim: bom, acabou para mim teatro, eu acho que eu vou ter que fazer outra coisa. Mas aí o meu pai sofreu um acidente numa segunda-feira. Na terça-feira, pela manhã, o Rick me liga e diz o seguinte: o Alan saiu da companhia. Eu tô sem técnico. Nós temos uma viagem esse final de semana. Você não quer fazer a luz e o som para mim? Eu já não fazia mais parte do Rick Kelly. Mas o Rick, ele me abriu essa oportunidade, que eu agarrei. E falei: é isso. Eu vou continuar trabalhando com teatro. Eu não vou precisar largar do teatro. E aí eu me tornei iluminadora. Agora você imagina isso há 30 anos atrás, 28, 29, 30 anos atrás. Uma menina que chega num teatro onde os técnicos são homens e eu chego querendo fazer a luz do espetáculo. Quando você tinha os teatros da capital, já tinham mulheres trabalhando, mas no interior, ou elas eram bilheteiras, ou elas eram secretárias, ou elas eram coordenadoras, mas técnica, eu não me lembro naquela época de ter conhecido nenhuma. Então eu chegava, menina de tudo, para os técnicos e falava: por favor, eu estou precisando desse emprego, aconteceu isso, me ajuda. Muito humildemente eu pedia para todos eles me ensinar alguma coisa. Então, todos esses técnicos do interior foram me ensinando a fazer luz, a fazer som,
a montar cenário, a como mexer numa mesa de luz, a como mexer numa maquinária. Então eu falo que eu não tive um professor, eu tive um interior de professores. Mesmo porque aqui lá em Jundiaí, no Centro das Artes, tinham 3 pessoas que me ajudaram muito nisso também, que era o Narciso, o Feijão e o Donizete, que eram os funcionários do teatro. Eles me ensinaram muito e eu sou muito agradecida a eles. Trabalhei mais ou menos 1 ano com o Rick Kelly nesse esquema. O Alan voltou, por sinal, e era muito engraçado porque a gente revezava. Daí eu voltei pro palco. Então eu fazia a primeira cena, corria pra cabine, o Alan descia, fazia uma apresentação também de perna de pau, atuando, enquanto eu operava a luz e me trocava. Porque na terceira cena eu entrava com outro personagem e outra roupa. Então eu fazia a luz maquiando, colocando roupa. Aí ele chegava na cabine, às vezes a cabine era longe, era uma correria. E aí eu descia, fazia de novo a cena, voltava pra cabine, o Alan descia de novo pra cabine e a gente fazia essa troca, era muito gostoso. Era uma troca bem bacana que a gente fazia. Essas loucuras que a gente faz quando começa teatro. O teatro Mambembe, né? Teatro que não existe mais. Esse teatro Mambembe dessa época era muito, muito gostoso, era muito bom. Nisso, terminada essa trajetória com o Rick, eu penso assim, eu gostei, eu quero fazer luz. Eu quero trabalhar com isso. Aí eu pego e vou para São Paulo e começo a pesquisar cursos de iluminação. Mas não tinha um curso, né? Eram só oficinas. A primeira oficina que eu faço é na oficina Três Rios. Era com Guilherme Bonfante. Eram 4 meses de oficina. Projeto Alice. Lá eu aprendi muita coisa que eu não tinha aprendido. Então eu aprendo o que é um rack, como é a ligação dos refletores. Por quê? Quando eu chegava nesses teatros do interior, eles me ensinavam, mas tinha coisas que não chegava a mim. Quando eu chego no curso do Guilherme, eu aprendo como programar um rack, como programar uma mesa, já estava começando a chegar alguma outra mesa digital, cor, como fazer um mapa, como fazer um rider, porque até então eu não sabia fazer essas coisas. Eu sabia fazer luz. Eu sabia sentar na frente de uma mesa, eu sabia falar, bota aquele refletor ali, fecha ele assim, mas eu não sabia fazer luz. Fazer profissionalmente luz. E aí, eu faço esse curso durante 4 meses, conheço várias pessoas maravilhosas que me ensinaram muito. Mas eu continuo indo e vindo de Jundiaí, pegava o trem, ia até a Três Rios, voltava, quase todo dia. Aí eu faço um outro curso de outra oficina, que foi, eu acho que um fim de semana, do Wagner Pinto. Nesse curso o Wagner fala, você que é Silviane? Eu falei, sou eu. Eu falei, então, porque o Guilherme me falou que se você aparecesse no curso, que você era uma pessoa muito dedicada. Nisso, passa um tempo, eu descubro que tem, nesse ano, né, começa uma turma nova no Sesc Anchieta, Sesc Consolação. Naquela época, o CPT, o Centro de Pesquisas Teatrais, tinham 3 cursos. O de atuação, o de cenografia e o de iluminação. O de iluminação era ministrado pelo David Brito. E esse curso que eu faço, eu chego lá para fazer o teste e falo, eu vou fazer esse curso. Mesmo se você não me aprovar, eu vou fazer, porque é o que eu quero fazer. Mas claro que eu fui aprovado, porque era uma pessoa muito dedicada. E a gente fica 6 meses, 5, 6 meses, tendo aulas toda quarta-feira e todo sábado. E nessas aulas eu vou conhecendo várias pessoas que trabalham com luz. Isso foi muito bom.
Eu já trabalhava, já sabia fazer, mas eu não tinha conhecimentos não, conhecimentos pessoais, vamos dizer assim, eu não tinha os contatos. E nesse curso do Davi eu conheci muita gente que me ensinou várias coisas. E no curso do Davi ele tinha uma coisa que era muito legal, que ele ensinava, que era ética, que é uma coisa que falta muito na profissão hoje em dia, ética de trabalho. Bom, quase no fim do curso, antes dele terminar, eu fui chamada pelo Wagner Pinto para fazer assistência e para trabalhar com ele num espetáculo. O espetáculo chamava Senhora do Camarim. Esse espetáculo, ele tem... ele é com o Renato Borg e a gente fez ele lá no Sérgio Cardoso. Eu ainda morava em Jundiaí. Então eu pegava o trem, ou às vezes o ônibus, e ia e voltava praticamente todo dia. Tinha dia que eu perdi o ônibus, e aí eu comecei a dormir na casa de dois grandes amigos, que é a Helena e o Isildo. A Helena, ela era a camareira do espetáculo, e Isildo é uma figura, o Isildo é uma figura, que ele faz quase todos os transportes dos espetáculos em São Paulo. E eles abrem a porta da casa deles para mim. Por que eu tô falando deles? Porque eles foram parte muito, muito importante nessa minha carreira. Quando termina a Senhora do Camarim, eu tava ainda naquela... Volto para São Paulo, volto para Jundiaí, fico em São Paulo. Não posso ficar na casa da Helena de Isildo, mas agora também não tenho trabalho, mas se eu voltar para Jundiaí não vai ter mais. É bem capaz de eu ser esquecida. Bom, o Isildo chega para mim um dia, no café da manhã, e fala assim: Sil, aqui embaixo, perto da minha casa, tem uma empresa de iluminação. Fala de mim lá, conversa com o dono da empresa e fala que você quer trabalhar. E foi isso que eu fiz. Me troquei, desci lá. O nome da empresa era Stage Luz e Magia. Ela ficava na frente da GCB, que era uma empresa que fazia refletores, que fazia mesa, que vendia filtro, gelatina, essas coisas. E lá na Stage, eu chego lá, menina, os caras já ficam olhando meio assim. Falo assim: olha, eu fiz o curso lá da Davi, eu tô querendo aprender, você não quer me contratar para fazer algumas coisas? Ele falou: então a gente tem um show esse final de semana, você vai trabalhar com a gente. Bom, no dia tava eu lá, menina ainda, com mochilinha. Quando eu chego naquele estádio, eu vejo tudo aquilo era muito diferente de tudo que eu tinha aprendido. Até então eu vivia no teatro. E quando você chega no estádio, a linguagem é outra, a montagem é outra, tudo é outro. E eu fiquei bem perdida no começo. Nos primeiros 2 dias, assim, foram 3 dias de montagem. Nos primeiros 2 dias eu tava bem ruim, assim, porque eu falava: gente, eu não tô entendendo nada, eu não tô assimilando o que é isso. O que é esse montar em estádio. Mas no 3º dia eu acordei e falei assim: não, agora eu vou dar um gás, porque agora eu acho que eu entendi isso. E comecei a trabalhar, comecei a montar, comecei a fazer as coisas, comecei a organizar e fiz tudo que eu podia para continuar com esse trabalho. No final, o Caiado, que era a pessoa responsável pela equipe, virou assim para mim: olha, eu ia falar pro Tato não te chamar mais, mas hoje você deu um gás bem bacana, eu acho que agora você conseguiu. Eu falei para ele: porque eu não tinha assimilado ainda, né? O que é, né? Você sai do teatro, você sai de cursos, é meio difícil. Ele falou: não, mas a gente vai te chamar mais vezes. E aí eu comecei a trabalhar na Stage, trabalhar como freelancer, né? Não fixa. E lá na Stage a gente fez shows, fez feiras, fez convenções, fez espetáculos. Fiz meu primeiro espetáculo internacional como montadora. Lá eu trabalhava como montadora de luz. Eu não trabalhava como operadora ou como criadora. Eu era montadora.
Aquelas pessoas que sobem nas treliças, aquelas pessoas que carregam os refletores, descarrega caminhão. Fazia tudo isso, como qualquer outra pessoa. E, e era muito estranho, porque eu continuava não vendo mulheres trabalhando. Eles me falaram que tinha uma menina que chamava Cláudia, que tinha trabalhado com eles antes, mas era namorada de um dos meninos. E eu não era namorada de ninguém, não tinha vínculo com ninguém, né? Vamos dizer assim. E eu comecei a trabalhar lá naquele meio daqueles meninos. Tive é, alguns. Não tive problemas, vou tentar explicar. Ahn, Sendo menina nesse meio, ou mulher, né? Nessa época eu já estava já me tornando mulher. Mas assim, quando às vezes, tipo nesse do estádio, eu era a única mulher dentro daquele estádio, naquelas madrugadas. Então tinha uma coisa que quando a gente chegava, eles chegavam para os caras do som e falavam assim: "Ah, vamos tomar cuidado, vamos todo mundo ficar de olho nela, né?" Então sempre tinha alguém perto de mim, sempre tinha um cuidado comigo, porque não era o comum. O comum você via técnicas, nessa época já tinha técnicas como Roseli, como a Iris, elas trabalhavam, mas elas trabalhavam fixas no teatro. Elas trabalhavam como técnicas de teatro. Andando, caminhando por aí. Ah, tinha a Marisa também, que é mais tinha, ela era mais criadora, assim. Então, assim, andando mesmo como técnica, eram muito poucas. E empresas, eu acho que eu fiquei um bom tempo sendo a única mulher que trabalhava numa empresa em São Paulo. Depois parece que na LPL eu tinha uma menina, mas depois de muito tempo que eu já tava na carreira. E eu me lembro que eles ficavam brincando assim: ai, a minha menina já equaliza o hack. Ah, a minha menina tá subindo no box. Ai, a minha menina era muito engraçada essas conversas entre eles. Então tinha essa coisa que era legal também ter uma mulher na equipe, já naquela época. Mas eu nunca me via representada, porque a minha trajetória ela vem do Teatro Mambembe, do interior, depois a gente vai para uma empresa. Então isso fica muito diferente, sabe? Das outras que eu via. As outras eram mais dentro do teatro mesmo, elas não mexiam muito com as outras linguagens. Pelo menos as que eu conheci. Deve ter pessoas que passaram pela mesma coisa que eu, por essa falta de representatividade, né? Mas também é bem legal ser também a pessoa que representou isso. E eu sofri de tudo, tipo, de chegar depois eu já vou chegar nisso. Depois do teatro, da stage, né, de trabalhar com a empresa, é, chegou uma hora que eu falei: ah, vou voltar para fazer teatro, eu gosto de operar espetáculo, acho que é legal essa coisa de montagem, mas eu acho que é legal também viver essa coisa do teatro, né? E eu voltei pro teatro. Aí eu começo a operar os espetáculos, e aí eu começo a viajar para os estados, coisa que eu não fazia com o Reiki e Kelly, mas a gente começou a viajar em alguns estados, teatros grandes. E aí eu passo por tudo, de você chegar no teatro e pedir pro técnico: ah, eu queria fazer, vamos pegar aqueles refletores, vamos fazer. Não. Por quê? Ah, porque eles estão queimados. Não, eles não estão queimados, cara. Eu boto na tomada, tá funcionando. Mas não pode. Mas por que não pode? Ah, porque. Ah, eu vou buscar um negócio ali e já volto. Sabe assim, por ser mulher. Era difícil, às vezes, eles não entendiam, né, que as coisas estavam mudando. Eles estavam há muito tempo também dentro desse mundo e não tinha essa experiência de ter mulher na área, né? E ainda mais pedindo as coisas para eles.
Então eu meio criei uma personalidade meio palhaça. Então sempre divertida, sempre brincando, mesmo porque eu acho que a iluminação, ela tem que ser divertida. Não só o fazer a luz, mas assim, a montagem ela tem que ser divertida. A gente tem que ter o prazer de fazer. É legal ser sério, tem momentos que tem que ser sério, sim, tem momentos que tem que ser sérios. Mas tem momentos que podem ser divertidos. Tomar um café na cozinha com os técnicos é essencial para quando você está fazendo uma montagem. Conhecer eles. Eu falo que eu viro a melhor amiga de um dia de todo mundo. Eu fico sabendo do problema do filho, eu fico sabendo do problema da que tá tendo com a mulher, eu dou conselho, eu passo receita de bolo, eu sei da vida. Eu me lembro que uma vez um técnico, uma pessoa me contratou como assistente para um espetáculo. E ele virou pra mim e falou assim: como é que tá a montagem? Eu falei: tá tudo bem. Ele falou: tá tudo bem mesmo? Eu falei: não, é que o técnico ele brigou com a mulher ontem e ele hoje tá meio deprimido, mas ele já vai resolver. Eu dei uma conversada com ele e o montador não veio, um dos montadores do teatro não veio, porque o filho passou mal. Parece que o menino tem uns problemas já desde pequeno. E aí eu falei, não, vai lá, a gente se vira aqui sem você, a gente dá um jeito. Ele falou assim, mas eu tô perguntando da montagem. Eu falei, então, a montagem é isso. Eu sei da vida dos técnicos, eu sei da vida das pessoas, eu sei o time que ganhou ontem, eu sei quem viajou, eu sei que o cara voltou de férias. Eu acho que esse humano na montagem, a gente tem que mesmo virar o melhor amigo da pessoa naquele dia. E comigo foi sempre assim, eu sempre ficava sabendo mais da vida pessoal dos técnicos do que a vida profissional deles. Eu acho que porque eu tenho essa cara bem de gente boa, e aí as pessoas se abrem. Mas eu gosto dessa coisa da montagem em si. E na empresa eu aprendi uma coisa que é a rapidez de montagem. Você saber adaptar uma luz rápido, você saber olhar para cima e saber como fazer. Os ritmos são diferentes, né? O ritmo do teatro é um, o ritmo do show é outro, o ritmo de circo é um, o ritmo de exposição é outro. E, e o ritmo do show, ele é muito rápido. Você tem que montar muito rápido, tudo tem que ser muito rápido. No teatro você tem que ter paciência. Você monta uma base, quer dizer, você monta tudo, mas você sabe que aquilo vai mudar. Principalmente se o espetáculo está estreando. Se ele não está estreando, você vai mexer um outro refletor para ajustar alguma coisa logo depois da montagem. Mas quando ele está estreando, você mexe muito. Então, às vezes, quando a gente contratava alguma empresa e eu sabia que era uma empresa que fazia show, eu ligava e falava assim: me manda os mais lentinhos, assim. Porque se vem os caras que estão acostumados com show e você faz teatro, eles ficam te pedindo um monte de informação, a tua cabeça dá uma zoada. Então, eu sempre pedia para eles me mandarem as pessoas que eram mais tranquilas, que já estavam acostumadas com teatro. E por que eu sei disso? Porque eu já vivi isso. Porque eu sei como que é a cabeça de quem tá montando o show. Ele quer montar e acabou meu trabalho, entendeu? No teatro não, você fica muito tempo sentado, muito tempo esperando alguma coisa acontecer. Às vezes você fica o dia inteiro no teatro e você não mexe no refletor. Como montador, eu tô falando, não como criador ou como operador. Bom, aí eu começo a operar muitos espetáculos, eu começo a fazer muita operação, muita criação. Eu caio na dança também, começo a criar espetáculos de dança, a fazer assistências de espetáculos de dança. E na dança eu meio que encontrei um jeito de fazer dança que é particular meu, assim. Eu, eu consigo dançar com a luz dentro de um espetáculo, eu consigo fazer com que a luz ela seja mais um personagem dentro do espetáculo.
ela praticamente ela dança, mas eu não vou me atentar muito a esse fato, porque é um conceito muito grande que demoraria uns 30 minutos para mim tentar explicar. E eu começo a me consagrar como uma operadora de luz. Uma pessoa que tem uma sensibilidade, uma pessoa que tem uma visão, uma pessoa que tem uma maneira de fazer e começa a ser reconhecida por isso. Então, dentro da dança, isso para mim foi muito bom, assim. Saber que as pessoas querem que você opere os espetáculos delas, porque você tem essa sensibilidade e esse entender a luz. Mas mesmo assim, continuo fazendo teatro. Trabalhei com vários espetáculos. Vou falar alguns espetáculos grandes que eu fiz. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Esse eu operei. Nós fomos para Portugal. Foi muito bacana porque acho que foi a minha primeira consagração como operadora de luz. No final do espetáculo, no último dia do espetáculo, no teatro lá em Portugal, né? Um teatro São Luís, é um teatro bem grande. E no final do espetáculo, o diretor estava lá e eles resolvem agradecer todo mundo, né? Eu queria agradecer, chamou a camareira, o cenotécnico, né? Os contras-regras, os técnicos do teatro no palco. E tava eu e o Flávio na cabine, né? A cabine ela ficava embaixo, na altura do primeiro piso, né? Do teatro. E aí ele fala, né? Queria agradecer ao Flávio no som, a turma lá aplaudindo. Quando ele fala, eu queria agradecer a Silviane na luz, a plateia toda vira para trás. Eu nunca tinha vivido isso, essa emoção. Da plateia toda virar e aplaudir a cabine. Aplaudir o seu trabalho. E tava lotado, porque era o último dia. E você vê a plateia toda aplaudindo para você, é uma emoção muito grande. E isso me aconteceu também no Festival de Joinville, num ano que eu fui fazer o Luiz Arrieta, o Tango a Deus. E eu me lembro que a gente virou a noite lá ia montando os efeitos e tudo mais, os técnicos falando quem é essa louca, porque tem esse problema também, eu sou quem é essa louca sempre. Porque todo mundo fala, ela é maluquinha, mas ela sabe o que ela tá fazendo. Eu tenho esse meu jeito particular de montar a luz, de ser, né? Que foi esse jeito que eu arrumei para poder aprender, né? E lidar com essa coisa do machismo dentro da iluminação, principalmente no interior. Então eu sempre viro amiga, né? Não viro um problema, né? Eu sempre sou amiguinha, né? A irmãzinha mais nova ou mais velha agora, né? Antes era mais nova, agora já sou mais velha. E aí, cara, eu me lembro que os caras ficavam olhando, falando assim, mas o que essa louca tá fazendo? Ela tá colocando esse refletor aqui, mas esse refletor não tem nada a ver com o resto, porque existe meio que uma, um jeito de pensar. E eu não. E eu sempre faço as coisas. Eu falo que eu sempre esqueço algum refletor. Quando termina a montagem, eu falo assim: eu esqueci algum refletor, principalmente se for de manhã. Eu falo, alguma coisa eu esqueci, mas daqui a pouco a gente descobre o que é. Ultimamente, graças a Deus, isso não tá acontecendo mais. Mas lá a gente fez, né? Todos os caras achando muito estranho. E lá não tinha como fazer ensaio, mas eu fazia espetáculo há muito tempo, então também não tava precisando fazer ensaio para ver. Bom, quando começa o espetáculo, né, tem a mostra, né, de que concorria, né, o prêmio, aí começa o espetáculo do Arrieta e eu começo a fazer. E eu tenho essa coisa também de operar tudo meio que manualmente, eu não gosto muito de cena gravada, eu não gosto de temporização de luz, então eu gosto de ir fazendo conforme eu vou vendo o espetáculo. Claro, você sabe o que você vai ter que levantar, mas às vezes o demorar de levantar a luz, às vezes o ir mais rápido, porque o bailarino está fazendo um movimento mais rápido naquele dia.
Então eu gosto desse tipo de coisa, né? De fazer junto. E aí eu comecei a criar os elementos, a fazer os elementos, e eu fui percebendo que na cabine os técnicos começaram a tirar a máquina fotográfica, começaram a tirar foto do espetáculo. Eu falei, olha, deu certo, né? Porque eles estão entendendo. E aí no final os caras aplaudiram o Luiz, né? Porque o espetáculo é belíssimo, um espetáculo maravilhoso. E de repente começam a virar para trás e operar a cabine e aplaudir a cabine. Então, de novo, eu tive 2 vezes isso na minha vida. De novo, a plateia toda aplaudindo a cabine. Vocês não sabem como isso é bom, cara, ver o reconhecimento do seu trabalho. Porque às vezes a gente trabalha e a gente é invisível, né? O técnico, ele é meio invisível. Às vezes para a produção, às vezes para os atores. Tudo bem que o nosso papel também é ser invisível, a gente não pode aparecer. A luz não pode ser mais do que o espetáculo, não pode ser mais do que o ator. Ah, o técnico ele não pode estar passando no palco também. A gente tem que ser invisível, mas a gente tá lá. E as pessoas têm que entender que aquilo tudo só acontece porque a gente tá lá também. A gente é essencial também para uma produção, a gente é essencial para um espetáculo. E não é pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser técnico, é a profissão em si. A gente é muito desvalorizado. Às vezes, até quem opera a luz de um espetáculo é o vizinho, é o namorado. Então a gente tem que pensar nisso, em valorizar a nossa arte, em valorizar o nosso trabalho. E um bom operador, um bom técnico de montagem, um bom iluminador é essencial para o teu espetáculo, é essencial para que o espetáculo fique melhor. Quantos espetáculos que eu não assisti, que eram acender, apagar de luz, que você fala assim, nossa, que sentido tem isso? Então, estudar a luz, se especializar nisso, é muito bom. E a gente precisa de técnicos bons. Tanto técnicos de montagem, pessoas que estão na montagem e que conseguem entender o que o técnico que está acompanhando a companhia ou o iluminador quer. Bons assistentes que conseguem entender qual é a mensagem que o iluminador está querendo passar. Bons operadores, porque é eles que fazem esse ponto entre o iluminador e o espetáculo. Se você não tem um bom operador, o teu espetáculo fica sem sentido. Bons criadores que estudem o que eles estão fazendo, que compreendam a essência do espetáculo que está sendo criado. Então, valorizar a técnica, tanto o som, a camareira. Imagina uma camareira que não sabe como colocar rápido a roupa num ator, ou como conservar esse figurino. Ou um operador de som que não entende de equalização. Não é só um apertador de play. Um técnico de som não é um apertador de play. Um iluminador não é um levantador de botão. E isso a gente sente muito forte. Agora, nesse momento da vida, nós estamos vivendo uma situação de pandemia. E isso ficou muito visível, como nós somos invisíveis para uma sociedade, tanto cultural, quanto federal, quanto da sociedade civil em si. Mas isso eu sempre vivi, porque quando chegam para mim e perguntam qual a sua profissão e eu falo, eu sou iluminadora, as pessoas olham torto e falam assim, o que é isso? Às vezes eu tenho que explicar o que é ser iluminadora. Às vezes eu já cheguei a explicar para ator o que é ser iluminadora. Então a gente tem que deixar de ser visível, tem que valorizar a nossa arte. A gente tem que
aparecer, vamos dizer assim, se iluminar. E não é o fato de ser mulher ou hoje ter mais experiência, mas esse caminho todo que eu tracei para chegar aqui onde eu tô hoje, com 30 anos de iluminação, fazendo grandes espetáculos, fazendo pequenos espetáculos, adoro fazer pequenos grandes espetáculos, que nem eu chamo. Espetáculos de pequenas grandes companhias. Companhias que não são tão notórias para o público em geral, mas que estão fazendo um trabalho bem bacana. Eu gosto dessa coisa do teatro experimental, eu gosto dos espetáculos de dança que ainda estão buscando uma linguagem. Eu gosto de fazer parte dessa linguagem. Porque eu não acredito que a luz seja iluminar. A luz, ela é a essência de um espetáculo. É ela que dá as pinceladas para aquele quadro que as pessoas estão vendo. Elas que trazem a emoção aqui, ó. Elas que buscam o íntimo do espectador. Ela traz a lembrança emotiva. A luz, ela tem esse caminho. Ela pode ter esse caminho. Através de cores, através de movimentos. Então, por isso que eu digo, não é só uma vida é uma vida iluminada, uma vida de luz. Fazer parte desse contexto, de sair, de você tentar começar como atriz e hoje tá ainda trabalhando com teatro, iluminando essas atrizes, iluminando esses atores, iluminando esses espetáculos que são tão importantes para a vida das pessoas. Ela é o que faz eu ser eu. Eu, Silviane, hoje, iluminadora, brasileira, jundiaense. Já viajei pelo mundo fazendo luz. Já viajei pelo Brasil fazendo luz. Já viajei por todo esse estado fazendo luz. E hoje aqui me afirmo como iluminadora. E como uma pessoa que teve uma vida de luz, uma vida iluminada. Muito obrigado a todos.